Descubra a emocionante história de Elias, o profeta, e como ele desafiou os falsos deuses em uma época de idolatria, e se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. No reino de Israel, durante um período sombrio de idolatria promovida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, surge Elias, o tisbita, um profeta corajoso que enfrentou grandes desafios em nome do Senhor Deus. No reino de Israel, durante um período de extrema seca e fome, o profeta Elias surge como um mensageiro de Deus. Ele vem do vilarejo de Tisbe e traz consigo uma mensagem poderosa, tão certo como vive o Senhor. Não haverá chuva nem orvalho nestes anos, exceto pela minha palavra. Com essa profecia, Elias desafia diretamente o rei Acabe e sua esposa Jezabel, que haviam levado o povo à idolatria. A seca devastadora que se segue é um sinal do juízo divino sobre a nação que se afastou de Deus. Perseguido pelas autoridades, Elias encontra refúgio nos lugares mais improváveis, como no Vale do Querite, onde é alimentado por corvos enviados por Deus. Esses eventos marcam o início da jornada extraordinária desse profeta corajoso. Parte 2. Após ser alimentado pelos corvos no Vale do Querite, Elias segue sua jornada em direção a Sarepta, uma cidade pagã lá. Ele encontra uma viúva que está prestes a preparar o último alimento para ela e seu filho antes de enfrentarem a fome. Com fé e obediência, a viúva atende ao pedido de Elias por comida, mesmo tendo poucos recursos, e é nesse momento de generosidade e confiança que um milagre acontece. A farinha e o azeite da viúva não se esgotam, sustentando Elias, a viúva e seu filho durante toda a época de seca. Além disso, quando o filho da viúva adoece gravemente e aparentemente morre, Elias intercede junto ao Senhor e o menino é trazido de volta à vida. Esse episódio não apenas demonstra o poder sobrenatural de Deus por meio do profeta Elias, mas também revela sua compaixão e cuidado pelas pessoas mais necessitadas. No Monte Carmelo, Elias convoca o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para um desafio que demonstrará quem é o verdadeiro Deus. 2 altares são preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Os profetas de Baal clamam fervorosamente por horas a fio, mas nada aconteceu. Então, é a vez de Elias agir. Ele restaura o altar do Senhor, coloca a oferta sobre ele e ordena que seja encharcado com água, não uma vez, mas 3 vezes, tornando ainda mais impossível a queima do sacrifício. Com uma simples oração ao Deus vivo e verdadeiro, Elias invoca o fogo do céu, que consome não apenas a oferta e a lenha, mas até mesmo as pedras do altar e a água ao redor. O povo testemunha maravilhado esse milagre incontestável e proclama em uníssono: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A vitória no Monte Carmelo não apenas revela o poder sobrenatural de Deus por meio de Elias, mas também serve como um chamado ao arrependimento e retorno à adoração verdadeira. Após o confronto no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou o poder de Deus diante de Acabe e dos profetas de Baal, a rainha Jezabel, enfurecida, jurou vingança contra o profeta Elias, sentindo-se ameaçado e exausto após tantas batalhas espirituais. Decide fugir para o deserto em busca de refúgio. Sozinho e temeroso, ele caminha por dias até encontrar um lugar solitário sob a sombra de um zimbro. Ali, abatido pela fadiga e pelo peso das responsabilidades como profeta, Elias clama ao Senhor: basta, Senhor, tira minha vida. Em seu momento mais vulnerável, um anjo do Senhor aparece para confortá-lo. O anjo lhe oferece pão assado e água, fortalecendo-o para a jornada que ainda está por vir. Por 2 vezes o anjo alimenta Elias, preparando-o para a longa caminhada até o Monte Horebe, onde ele buscará uma resposta divina em meio ao silêncio do deserto.
Após ser fortalecido pelo encontro com o anjo no deserto, Elias segue determinado em direção ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, o lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. O caminho é árduo e solitário, mas Elias sabe que precisa buscar a presença de Deus e ouvir sua voz em meio ao silêncio das montanhas. Ao chegar ao Monte Sagrado, Elias se refugia em uma caverna, aguardando um sinal divino. No entanto, ao invés de manifestações grandiosas e poderosas como no Monte Carmelo, ele testemunha um sussurro suave, uma brisa delicada que ecoa pelas rochas, surpreendido pela sutileza do momento. Elias cobre o rosto em reverência à presença do Senhor. É nesse instante de quietude e intimidade que Deus renova a missão do profeta continuar levantando novos profetas, ungindo reis e proclamando sua vontade sobre Israel. Nesse momento de comunhão profunda com o Criador, Elias compreende que sua força não está nos feitos extraordinários ou nos milagres espetaculares, mas sim na conexão íntima com o Deus vivo. No Monte Horebe, Elias encontra-se diante de uma caverna escura e profunda, refletindo sobre sua jornada e a presença de Deus em sua vida em meio ao silêncio das montanhas. Ele busca respostas para suas dúvidas e fortalecimento para continuar sua missão como profeta. Enquanto observa a paisagem majestosa ao seu redor, uma brisa suave começa a soprar, trazendo consigo uma sensação de paz e renovação. Em um momento de profunda conexão espiritual, Elias ouve claramente a voz do Senhor sussurrando em seu coração palavras de encorajamento e direção. Nesse encontro íntimo com o divino, Elias sente-se revigorado e pronto para seguir adiante, confiante na orientação celestial que o acompanhará em cada passo de sua jornada. Elias, após sua experiência no Monte Horebe, é encarregado por Deus de encontrar e ungir um sucessor que dará continuidade à sua obra profética em sua jornada. Ele cruza o caminho de Eliseu, um simples lavrador que se tornaria um grande profeta. Ao encontrar Eliseu trabalhando no campo, Elias lança seu manto sobre ele, simbolizando a transferência de autoridade e unção divina a Eliseu. Surpreso e honrado com a escolha, decide seguir Elias e servir como seu discípulo juntos. Eles compartilham momentos de aprendizado, desafios e milagres. A relação entre Elias e Eliseu cresce em respeito mútuo e cumplicidade espiritual. No momento final de sua jornada terrena, Elias conduz Eliseu até o Jordão, onde divide as águas com seu manto antes de ser arrebatado ao céu em um redemoinho de fogo. Eliseu testemunha maravilhado a ascensão gloriosa de seu mestre e recebe uma porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias. Assim, o legado do profeta Elias é transmitido a Eliseu, que se torna um poderoso instrumento nas mãos de Deus para continuar a proclamação da sua palavra e realizar grandes feitos em seu nome. Após anos de serviço fiel como profeta do Senhor, Elias foi chamado para um encontro especial no Monte Horebe lá, em meio a uma atmosfera de santidade e reverência. Elias teve uma experiência do corpo de santidade. Enquanto contemplava a majestade da criação ao seu redor, uma voz suave e poderosa ecoou em seu coração, renovando sua missão e fortalecendo sua fé em um momento sublime de intimidade divina. Elias sentiu o toque do Espírito Santo e a certeza de que sua jornada terrena estava chegando ao fim. Com gratidão e humildade, ele se preparou para o último ato de sua vida terrena, o glorioso arrebatamento ao céu. Diante dos olhos maravilhados de Eliseu, seu discípulo e sucessor designado, Elias foi envolvido por um redemoinho de fogo que o elevou aos céus, encerrando assim sua missão na terra.
e iniciando sua eternidade na presença do Senhor. O legado do profeta Elias transcende gerações, ecoando através dos séculos, como um farol de coragem e fidelidade. Sua vida inspiradora não se limita ao seu tempo na terra, mas continua a impactar e desafiar aqueles que buscam uma fé inabalável. Os feitos extraordinários realizados por Elias não foram apenas demonstrações de poder divino, mas também exemplos vívidos de como um coração dedicado ao Senhor pode realizar grandes maravilhas. Sua história nos lembra que, mesmo em meio às adversidades e perseguições, a confiança na providência e no cuidado de Deus pode nos sustentar. Que o legado do profeta Elias seja um lembrete constante de que a verdadeira força reside na comunhão íntima com o Criador e na prontidão para obedecer ao seu chamado, independentemente das circunstâncias. Elias, o profeta, personificou a coragem e a fé inabalável ao desafiar os falsos deuses de sua época. Sua vida foi marcada por momentos de extrema dificuldade e adversidade, mas em cada situação ele se manteve firme na confiança do poder soberano de Deus. A verdadeira força de Elias não estava apenas nos milagres que realizava, mas na profunda conexão espiritual que cultivava com o Senhor. Seu exemplo nos ensina que a oração fervorosa e a obediência aos propósitos divinos podem transformar realidades e manifestar o poder sobrenatural de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Que a história do profeta Elias seja um lembrete constante de que, quando confiamos plenamente no Senhor e buscamos sua vontade com diligência, somos capacitados a viver uma vida de impacto e significado, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Seja inspirado pela história extraordinária de Elias e descubra como sua vida pode impactar a sua jornada espiritual hoje. Que a história do profeta Elias nos lembre da importância da fé inabalável e da confiança no poder soberano de Deus. Descubra a emocionante história de Eliseu, o profeta, e como ele se tornou um instrumento de milagres nas mãos de Deus. Eliseu era um homem simples, filho de lavradores, que foi chamado por Deus para seguir os passos do profeta Elias. Acompanhe conosco essa jornada de fé e milagres. Eliseu, um homem simples e trabalhador, filho de lavradores dedicados, vivia uma vida tranquila, arando a terra com suas 12 juntas de bois. Um dia, enquanto estava no campo, o renomado profeta Elias passou por ele e, sem dizer uma palavra, lançou seu manto sobre Eliseu. Esse gesto simples carregava consigo um significado divino profundo. Era um chamado de Deus para Eliseu deixar sua antiga vida para trás e seguir uma nova jornada ao lado do profeta. Sem hesitar, Eliseu compreendeu o chamado e tomou uma decisão radical. Despediu-se de sua família, sacrificou os animais que tanto conhecia e queimou o arado, simbolizando assim seu compromisso inabalável em seguir o Senhor. A partir daquele momento, Eliseu se tornou discípulo de Elias, caminhando ao lado dele, aprendendo com seus ensinamentos e testemunhando os milagres realizados pelo profeta. Assim começava a emocionante jornada de Eliseu como discípulo e futuro sucessor de Elias. Após anos de aprendizado e dedicação ao lado do profeta Elias, Eliseu se viu diante de um momento crucial em sua jornada. Chegou o dia em que Deus tomou Elias para si em um redemoinho, levando-o aos céus com carros e cavalos de fogo. Eliseu, tomado pela tristeza da despedida, clamou: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. O manto profético de Elias caiu sobre ele, simbolizando a transferência da autoridade espiritual. Emocionado e determinado a seguir os passos de seu mestre, Eliseu retornou ao rio Jordão, onde Elias havia dividido as águas anteriormente com o manto em mãos. Eliseu golpeou as águas e proclamou: onde está o Senhor,
o Deus de Elias. Para espanto dos presentes, as águas se abriram diante dele. Os profetas que observavam reconheceram que o espírito e a unção de Elias agora repousavam sobre Eliseu dessa forma. Aquele que era servo se tornava profeta, pronto para dar continuidade à obra iniciada por seu mentor sob a orientação divina. Ato 3. O profeta dos milagres, 4:5 Eliseu, ao longo de sua jornada como profeta, foi instrumento de Deus para realizar milagres extraordinários que impactaram a vida das pessoas ao seu redor. Sua fé inabalável e sua comunhão íntima com o Senhor o capacitaram a manifestar o poder divino de maneira surpreendente. Um dos episódios mais marcantes foi quando Eliseu foi chamado para purificar as águas contaminadas de Jericó, tornando-as potáveis e seguras para a população local. Com uma simples intervenção divina, as águas foram transformadas, revelando o poder de Deus sobre a natureza e sobre as circunstâncias adversas. Além disso, Eliseu demonstrou sua compaixão ao multiplicar o azeite de uma viúva necessitada, proporcionando sustento e livramento para ela e seus filhos em tempos de escassez. Sua confiança no Senhor era tão profunda que ele prometeu a uma mulher sunamita que ela teria um filho, mesmo diante da aparente impossibilidade da situação. E quando essa criança veio a falecer tragicamente, Eliseu não hesitou em buscar a intervenção divina através da oração, trazendo-o de volta à vida diante dos olhos atônitos da mãe. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos milagres realizados por Eliseu durante sua trajetória como profeta escolhido por Deus. Seu legado permanece vivo até os dias atuais, como um testemunho do poder transformador da fé e da obediência incondicional ao Senhor. Ato 4. O Deus que luta por Israel, 3:4 Eliseu, o profeta ungido por Deus, foi não apenas um instrumento de milagres e curas, mas também um defensor do povo de Israel em tempos de guerra e conflito. Em meio às investidas dos sírios contra Israel, Eliseu demonstrou ser um verdadeiro profeta de Deus, ao revelar os planos inimigos antes mesmo que se concretizassem sua conexão íntima com o Senhor, permitiu que ele enxergasse além do visível e intercedesse. Isso despertou a ira do rei da Síria, que enviou um exército para capturar Eliseu e silenciar sua voz profética certo dia. Quando o servo de Eliseu avistou as tropas inimigas cercando a cidade, ele entrou em desespero e medo. No entanto, Eliseu permaneceu calmo diante da ameaça iminente e declarou ao seu servo: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles em seguida." Ele orou a Deus, pedindo que os olhos espirituais do seu servo fossem abertos. E assim aconteceu. O jovem viu os montes ao redor cheios de cavalos e carros de fogo, enviados pelo Senhor para proteger Eliseu e seu séquito. O exército celestial estava presente para lutar em favor do profeta e garantir a vitória sobre os inimigos de Israel. Essa poderosa demonstração do cuidado divino revelou não apenas a proteção sobrenatural concedida a Eliseu, mas também a certeza de que aqueles que servem fielmente ao Senhor nunca estão desamparados nas batalhas da vida. Após anos de serviço como profeta e instrumento de Deus, Eliseu deixou um legado inestimável para o povo de Israel e para as gerações futuras. Sua vida exemplar e sua dedicação ao Senhor tornaram-se um farol de esperança e fé para todos aqueles que o conheceram. Mesmo após sua morte, o poder de Deus continuava a se manifestar por meio do profeta, como evidenciado em um evento extraordinário, quando um homem morto foi lançado às pressas na sepultura de Eliseu. Ao tocar nos ossos do profeta, o homem reviveu. Esse milagre surpreendente não apenas testemunhou a presença contínua do poder divino na vida de Eliseu, mas também ressaltou a importância da fé
e da obediência em Deus. O legado deixado por Eliseu transcendeu sua existência terrena, inspirando pessoas a confiarem no mesmo Deus que operou maravilhas por meio dele. Sua história continua viva como um testemunho do amor e da fidelidade do Senhor para com aqueles que o servem com sinceridade. A vida de Eliseu nos inspira a confiar na soberania e fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Ao observarmos sua trajetória, vemos um homem simples e comum sendo elevado a um papel extraordinário por meio da intervenção divina. Eliseu nos ensina que não é a nossa origem, habilidades ou recursos que determinam nosso sucesso, mas sim a nossa disposição em obedecer ao chamado de Deus. Ele deixou para trás uma vida confortável e familiar para seguir um propósito maior, confiando plenamente na orientação e provisão do Senhor. A cada milagre realizado por suas mãos, vemos o poder ilimitado de Deus, agindo por meio daqueles que se colocam disponíveis para Ele. A história de Eliseu nos desafia a sair da zona de conforto, a abraçar os desafios com coragem e a crer que o mesmo Deus que esteve com ele está conosco hoje, capacitando-nos a realizar obras grandiosas em seu nome. Eliseu, ao longo de sua jornada como profeta, enfrentou desafios e adversidades que testaram sua fé e determinação. Em um determinado momento, ele foi confrontado por líderes religiosos corruptos que tentaram desacreditar sua autoridade e minar seu ministério. No entanto, Eliseu permaneceu firme em sua convicção e compromisso com Deus, recusando-se a ceder às pressões externas. Sua coragem em confrontar a injustiça e defender a verdade o tornou um exemplo de integridade e fidelidade mesmo diante da oposição. Mesmo quando cercado por inimigos poderosos, Eliseu confiou na proteção divina e na justiça do Senhor para guiar seus passos. Sua postura resiliente diante das adversidades revela a importância de permanecer fiel aos princípios divinos, independentemente das circunstâncias. A história de Eliseu nos ensina que a verdadeira força reside na confiança em Deus e na coragem de permanecer inabalável em meio às tempestades da vida. A vida e ministério de Eliseu estão repletos de exemplos poderosos do agir de Deus por meio da fé e obediência do profeta. Cada milagre, realizado por suas mãos, não apenas demonstrava o poder sobrenatural do Senhor, mas também revelava a compaixão e misericórdia divinas em ação. Ao purificar as águas contaminadas de Jericó, Eliseu não apenas restaurou a saúde física das pessoas, mas também simbolizou a purificação espiritual que Deus deseja realizar em nossas vidas. Multiplicar o azeite para a viúva necessitada não foi apenas um ato de provisão material, mas uma demonstração do cuidado e sustento constantes que o Senhor oferece aos seus filhos. Ressuscitar o filho da mulher sunamita não foi apenas um retorno à vida física, mas uma representação vívida da esperança e renovação que Deus traz mesmo nas situações mais desesperadoras. Curar Naamã da lepra não foi apenas um ato de cura física, mas uma revelação do poder transformador da fé e obediência simples às instruções divinas. Os milagres realizados por Eliseu ecoam ao longo dos séculos como testemunho do amor incondicional e da fidelidade infalível de Deus para com seu povo. Ao longo de sua jornada como profeta, Eliseu enfrentou desafios que testaram sua fé e sua confiança no poder de Deus. Em um momento crucial, quando o exército sírio cercou a cidade onde ele estava com seu servo, Eliseu manteve a calma e demonstrou uma fé inabalável ao afirmar: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Essa declaração não era apenas uma expressão de confiança vazia, mas uma demonstração da convicção profunda
que Eliseu tinha na proteção divina ao orar a Deus para abrir os olhos espirituais de seu servo, ele revelou a presença do exército celestial ao redor deles, pronto para lutar em seu favor. A experiência de Eliseu nos ensina a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo nas situações mais adversas e aparentemente impossíveis. Sua coragem diante do perigo e sua certeza na intervenção sobrenatural do Senhor são um testemunho inspirador da força que vem da fé inabalável. Que a história de Eliseu, o profeta, sirva como um lembrete poderoso de que Deus escolhe os simples e os transforma em instrumentos extraordinários de sua graça e poder. Assim como Eliseu respondeu ao chamado divino com coragem e determinação, permitindo que o Senhor realizasse milagres através dele, que possamos também estar abertos e disponíveis para a vontade de Deus em nossas vidas. Que cada passo dado em fé e obediência possa ser um testemunho vivo do amor incondicional de Deus e da sua capacidade de fazer o impossível se tornar possível. Que assim como Eliseu, possamos ser usados por Deus para manifestar seu amor e poder no mundo ao nosso redor, impactando vidas e glorificando seu nome em tudo que fizermos. Seja inspirado pela vida extraordinária de Eliseu e permita que Deus também faça maravilhas através da sua história. A história de Eliseu nos lembra que não importa quão simples sejamos, quando estamos dispostos a seguir o chamado divino, podemos testemunhar milagres acontecendo ao nosso redor, que possamos aprender com sua jornada e confiar no mesmo Deus que agiu poderosamente na vida desse grande profeta. Descubra a história fascinante de Isaías, o profeta da esperança, que enxergou além de sua geração e apontou para a luz em meio à escuridão. Há cerca de 700 anos antes de Cristo, em meio a tempos de crise e injustiça social em Jerusalém, surge Isaías, filho de Amós, com uma mensagem poderosa e cheia de esperança. Isaías, filho de Amós, viveu em Jerusalém durante um período conturbado, cerca de 700 anos antes de Cristo. O povo enfrentava tempos difíceis, cercado por ameaças estrangeiras, imerso em idolatria e injustiça social. Em um momento crucial, Isaías teve uma visão extraordinária que mudou sua vida para sempre. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado no templo, com as abas de suas vestes enchendo o lugar de glória. Serafins voavam ao redor clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa manifestação divina, Isaías sentiu-se profundamente impactado e reconheceu sua própria impureza diante da santidade. Em meio a esse estado de temor e arrependimento, um anjo purificou seus lábios com uma brasa do altar. Foi nesse momento que o Senhor perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E sem hesitar, Isaías respondeu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Assim começava a jornada do profeta da esperança. Isaías, filho de Amós, tornou-se profeta em Jerusalém durante um dos períodos mais conturbados da história do povo de Israel. Enquanto diversos reis reinavam em Judá, Isaías erguia sua voz como um trovão, denunciando a corrupção que assolava a sociedade da época. Suas palavras eram como um martelo que quebrava as estruturas de injustiça e opressão, mas também como poesia que acariciava os corações feridos pelo pecado. Ele apontava para a hipocrisia da religião sem essência, alertando aí dos que transformam o bem em mal e o mal em bem. Ai dos que chamam luz de trevas e trevas de luz. Em meio às sombras do pecado e da desolação, Isaías também trazia mensagens de esperança. Ele profetizava sobre um tempo vindouro em que as espadas seriam transformadas em arados e as nações aprenderiam a guerra, não mais. Sua visão transcendia o presente e apontava para um futuro onde o plano divino se concretizaria. Isaías foi muito além de ser apenas um mensageiro. Ele se tornou um farol de luz na escuridão,
inspirando gerações com sua coragem e fé inabalável. Parte 3. Isaías recebeu uma das revelações mais extraordinárias da Bíblia, a vinda do Messias, em um momento de profunda comunhão com Deus. O profeta foi agraciado com visões que transcendiam seu tempo e apontavam para o futuro redentor da humanidade. Ele anunciou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel. Deus conosco. Isaías descreveu esse menino como um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Além disso, ele revelou a figura do servo sofredor de Deus, aquele que seria rejeitado e humilhado, mas que levaria sobre si os pecados do povo. Suas palavras ecoaram através dos séculos e foram reconhecidas como profecias diretas sobre Jesus Cristo, o Messias esperado sobre Jesus Cristo. Assim, Isaías não apenas denunciou os males de sua época e trouxe esperança para seu povo, mas também apontou para a maior promessa de todas, a chegada do Salvador, que traria redenção e salvação para toda a humanidade. Isaías não se limitou a denunciar os males e a anunciar a vinda do Messias em suas profecias. Ele também trouxe consolo e esperança ao povo de Albert, do exílio, e ele descreveu de forma poética e poderosa o cuidado divino, comparando-o ao bom pastor que carrega seus cordeiros nos braços. Isaías pintou imagens vívidas de montanhas sendo niveladas e caminhos abertos para a glória do Senhor. Ele confortou os corações aflitos com a promessa de que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Assim, Isaías não apenas alertou sobre as consequências dos pecados do povo, mas também ofereceu uma mensagem de consolo e renovação espiritual. Suas palavras ecoaram através dos tempos, lembrando-nos de que o Deus que ele serviu é aquele que dá força ao cansado e renova as esperanças daqueles que nele confiam. Isaías, apesar de enfrentar perseguições e ameaças constantes por proclamar a verdade em tempos difíceis, deixou um legado inabalável que transcendeu gerações. Sua coragem diante da adversidade e sua fidelidade ao chamado de Deus serviram de inspiração para muitos. A tradição relata que Isaías foi perseguido e martirizado por se manter firme em sua missão profética. Mesmo diante das ameaças dos poderosos de sua época, sua mensagem ecoou além do seu tempo, alcançando os corações daqueles que reconheciam nele um verdadeiro porta-voz de... Quando Jesus veio ao mundo, muitos viram nele o cumprimento das profecias de Isaías, confirmando assim a importância e veracidade das palavras do profeta da esperança. Até os dias atuais, suas profecias continuam sendo lidas e estudadas como fonte de esperança e fé para todos aqueles que buscam a verdadeira luz em meio às trevas do mundo. Isaías é reconhecido como um dos profetas mais influentes da Bíblia, cujas palavras transcendem o tempo e ecoam através dos séculos. Sua mensagem de esperança e redenção ressoa em corações sedentos por conforto espiritual e direção divina. As profecias de Isaías não se limitam apenas ao seu tempo, mas alcançam a eternidade, revelando a grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. Seus escritos poéticos e poderosos inspiraram gerações a confiarem na soberania do Senhor, mesmo em meio às adversidades mais sombrias. Ao mergulhar nas profecias de Isaías, somos convidados a refletir sobre a fidelidade de Deus, sua justiça imutável e seu amor incondicional por seu povo. Assim, Isaías se destaca como um farol de luz em um mundo repleto de incertezas, apontando para a esperança eterna que encontramos em Deus. Isaías, o profeta da esperança, nos ensina a importância de cultivar uma relação íntima
com o Senhor em meio às adversidades da vida. Ele nos lembra que buscar a presença de Deus não é apenas um ato momentâneo, mas um estilo de vida que nos conduz à verdadeira paz e segurança. Em suas profecias e ensinamentos, Isaías destaca a urgência de nos voltarmos para o Senhor enquanto Ele está perto, pois é nesse encontro que encontramos consolo, direção e renovo espiritual, assim como Isaías respondeu prontamente ao chamado divino: dize-me aqui. Somos desafiados a estarmos disponíveis para servir ao Senhor em todos os momentos que possamos seguir o exemplo de Isaías e buscar ao Senhor com todo o nosso coração, confiantes de que Ele está sempre pronto para nos acolher e guiar em meio às tempestades da vida. Isaías não apenas profetizou com coragem e ousadia, mas também viveu de forma exemplar os princípios que pregava sua vida. Foi um testemunho vivo da fidelidade a Deus e do compromisso com a verdade, mesmo diante das adversidades e perseguições. Ele enfrentou as ameaças dos poderosos sem jamais se curvar à pressão, mantendo-se firme em sua missão divina. Isaías é um exemplo de integridade e determinação para todos aqueles que buscam seguir os caminhos do quadro. Sua coragem em denunciar o pecado e sua esperança inabalável na promessa de redenção revelam a profundidade de sua fé e a força de seu caráter. Assim, Isaías não apenas foi o profeta da esperança para seu povo, mas também um farol de luz e inspiração para as gerações futuras. Isaías, o profeta da esperança, nos convida a refletir sobre a importância de buscar ao Senhor em todos os momentos de nossa jornada. Ele nos lembra que a presença de Deus está sempre acessível para aqueles que o buscam de todo o coração e que sua sabedoria e orientação são fundamentais para enfrentarmos os desafios da vida. A exortação "buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto" ressoa como um convite urgente para nos aproximarmos do Criador em comunhão e adoração. Em um mundo marcado pela agitação e incertezas, as palavras de Isaías ecoam como um chamado à busca constante da presença divina, onde encontramos paz, direção e consolo para a nossa alma atribulada. Isaías, o profeta da esperança, deixou um legado eterno que transcende as fronteiras do tempo. Sua mensagem ecoa através dos séculos, desafiando gerações a refletir sobre a importância de manter a fé inabalável, mesmo diante das adversidades. Assim como Isaías foi um farol de luz em tempos sombrios, somos chamados a seguir seu exemplo de coragem e determinação na defesa da verdade e na proclamação da esperança. Suas palavras continuam a inspirar aqueles que buscam orientação divina em meio ao caos do mundo, lembrando-nos de que, assim como Deus levantou Isaías para ser voz profética em sua época, Ele também nos capacita a ser instrumentos de luz e esperança onde quer que estejamos. Que o legado de Isaías nos motive a buscar ao Senhor com fervor e a compartilhar sua mensagem de amor e redenção com todos ao nosso redor. Se você deseja conhecer mais sobre as profecias e mensagens inspiradoras de Isaías, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Isaías foi o profeta que enxergou além de sua geração. Sua voz ainda ecoa hoje, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Descubra a emocionante história de Jeremias, o profeta das lágrimas, e como ele enfrentou os desafios de ser mensageiro de Deus em tempos difíceis. No século VII a.C., Jeremias foi escolhido por Deus para ser sua voz em meio à idolatria e injustiça do povo de Judá. Mesmo jovem, ele aceitou o chamado divino e enfrentou grandes desafios. No século VII a.C., em um período marcado pela idolatria e injustiça do povo de Judá,
Deus escolheu Jeremias para ser sua voz profética. Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote em Anatote, foi o jovem selecionado para transmitir as mensagens divinas. Em um momento de intimidade com Deus, Jeremias ouviu o chamado celestial que o marcaria para sempre. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci antes que saíses da madre. Te santifiquei, às nações te dei por profeta. Diante dessa revelação divina, Jeremias sentiu-se incapaz e respondeu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Contudo, o Senhor lhe assegurou: Não digas, sou um menino. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar nesse momento de entrega e capacitação sobrenatural. Deus tocou a boca de Jeremias e depositou suas palavras no coração do jovem profeta. Jeremias foi enviado por Deus para profetizar em Jerusalém, uma missão desafiadora que o colocou diante de um povo endurecido em seus pecados. Sua mensagem era contundente e confrontava diretamente a corrupção dos líderes, a falsa segurança no templo e a idolatria generalizada que permeava a nação. Ele clamava ao povo: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu sou vosso Senhor. No entanto, em vez de serem receptivos à correção divina, muitos rejeitaram suas palavras. Jeremias enfrentou não apenas a indiferença do povo, mas também a oposição dos sacerdotes e profetas, que zombavam dele e o acusavam de traição em um ato de extrema crueldade. Chegaram ao ponto de lançá-lo em uma cisterna cheia de lama e depois prendê-lo e açoitá-lo. O profeta sentia o peso da rejeição e da solidão, mas permanecia fiel ao seu chamado, sendo conhecido não como um fraco, mas como alguém que chorava as lágrimas de Deus pela nação ingrata. Jeremias alertou repetidas vezes sobre a iminência do juízo divino, que se abateria sobre Jerusalém e seu povo caso não houvesse arrependimento. Suas palavras ecoavam pelas ruas da cidade, mas poucos davam ouvidos ao aviso do profeta. Enquanto a maioria preferia viver na ilusão de uma segurança falsa, Jeremias anunciava a chegada do exército babilônico como instrumento de Deus para executar seu juízo. A resistência e incredulidade do povo foram duramente confrontadas pela realidade dos cercos, das batalhas e da inevitável queda da cidade santa. Mesmo sendo chamado de traidor e sofrendo calúnias, Jeremias permaneceu firme em sua missão de comunicar a mensagem divina. O cumprimento das profecias trouxe consigo o lamento e a dor que o profeta antevira, testemunhando a destruição de Jerusalém, o incêndio do templo e o exílio do povo escolhido em meio à desolação. As palavras de Jeremias ressoavam como um eco solene, como está sentada solitária a cidade populosa. Tornou-se viúva grande entre as nações, a voz que anunciava o juízo. Agora chorava pela cidade, que rejeitara suas advertências. Parte 4. A esperança em meio às cinzas. 3. Após a queda de Jerusalém e o exílio do povo, Jeremias não se limitou a anunciar o juízo iminente em meio às cinzas da destruição. O profeta ergueu um cântico de esperança e renovação. Inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias proclamou as promessas divinas de uma nova aliança, não mais baseada em tábuas de pedra, mas escrita nos corações daqueles que se voltassem para Deus. Ele anunciou um tempo de perdão e restauração, em que o Senhor declararia: Eu lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, mesmo diante da devastação causada pela desobediência do povo. Jeremias vislumbrou um futuro de misericórdia. Em suas palavras registradas no livro de Lamentações, ele expressou a confiança inabalável na fidelidade divina.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã grande. É a tua fidelidade. Nesse momento de profunda reflexão e esperança, Jeremias revelou ao mundo não apenas o profeta das lágrimas, mas também o mensageiro da promessa divina que brilha, mesmo nas trevas mais densas, mesmo enfrentando rejeição, perseguição e incompreensão ao longo de sua vida. Jeremias deixou um legado de fidelidade e coragem que ressoa através dos séculos. Enquanto muitos o viam como um profeta chorão, suas lágrimas eram reflexo da profunda empatia que sentia pela dor do povo e da compaixão que o impelia a transmitir as mensagens divinas. Apesar de não testemunhar a restauração de seu povo em vida, Jeremias permaneceu íntegro em sua missão, mantendo-se fiel aos propósitos de Deus mesmo diante das adversidades. Seu exemplo nos é recompensador, mas é recompensador. A vida de Jeremias nos lembra que a fidelidade ao Senhor transcende as circunstâncias e que a mensagem do profeta das lágrimas ecoa como um chamado à perseverança e à confiança na soberania divina. Jeremias, por meio de suas profecias e ensinamentos, transmitiu uma mensagem atemporal sobre a justiça e misericórdia de Deus. Sua vida e obra destacaram a importância de viver em conformidade com os princípios divinos, mesmo diante das adversidades. O profeta não apenas denunciava os pecados do povo e anunciava juízos iminentes, mas também apontava para a esperança em meio às tribulações. Suas palavras ecoaram através dos séculos, lembrando a humanidade da necessidade de arrependimento, perdão e restauração. Jeremias se tornou um exemplo vivo da fidelidade inabalável à vontade de Deus, inspirando gerações passadas e presentes a refletir sobre a importância de uma vida pautada na verdade e na compaixão. Ao estudar o legado deixado por Jeremias, somos desafiados a aplicar seus ensinamentos em nossa própria jornada espiritual, buscando sempre uma relação íntima com o Criador e um compromisso sincero com sua justiça e amor. Jeremias foi um exemplo vivo de fidelidade e coragem, enfrentando adversidades e oposições sem nunca se desviar de sua missão, mesmo diante da rejeição do povo, das perseguições dos líderes religiosos e das ameaças de morte. Jeremias permaneceu firme em sua convicção e compromisso com Deus. Sua vida não foi marcada apenas por lágrimas e tristezas, mas também por uma profunda confiança na soberania divina e na justiça do Senhor. O profeta das lágrimas nos ensina que a fidelidade a Deus vai além das circunstâncias externas e que a verdadeira coragem reside na entrega total ao propósito divino. Seu legado perdura como um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam desafios em sua jornada espiritual, inspirando-os a permanecer firmes na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem de Jeremias continua relevante nos dias atuais, pois nos desafia a refletir sobre a nossa própria conduta e relação com Deus, assim como o profeta confrontou os pecados e a injustiça de seu tempo. Somos chamados a examinar as nossas atitudes e buscar a correção em áreas onde falhamos. Jeremias nos lembra da importância da integridade, da honestidade e da busca pela justiça em um mundo marcado pela corrupção e pela maldade. Suas palavras ecoam como um alerta para que não nos desviemos do caminho da verdade e da retidão, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Ao estudarmos a vida e os ensinamentos de Jeremias, somos confrontados com a necessidade de uma transformação interior que nos leve a uma maior proximidade com Deus e ao cumprimento de sua vontade em nossa vida. Parte 9. A mensagem atemporal de Jeremias nos desafia a refletir sobre a nossa relação com Deus e com o próximo em nosso cotidiano.
Assim como o profeta confrontou os pecados e injustiças de seu tempo, somos chamados a olhar para as áreas de nossa vida que precisam de transformação. Jeremias nos convida a examinar nossas atitudes, palavras e pensamentos, buscando alinhar nossa conduta com os princípios divinos de amor, justiça e misericórdia. Sua vida exemplar nos inspira a ser agentes de mudança em um mundo marcado pela desigualdade, pela intolerância e pela falta de compaixão. Ao nos aprofundarmos nos ensinamentos do profeta das lágrimas, somos desafiados a viver de forma autêntica e comprometida com a verdade, seguindo o exemplo de integridade e coragem que ele deixou como legado. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, deixou um legado de coragem e fé inabalável. Mesmo diante da rejeição e perseguição, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus. Sua vida nos ensina que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas é recompensador. Jeremias nos convida a refletir sobre a importância de manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Sua mensagem ressoa através dos séculos, lembrando-nos do amor incondicional de Deus e da esperança que podemos encontrar nele. Ao estudar a vida e os ensinamentos de Jeremias, somos desafiados a viver com integridade, coragem e confiança na soberania divina. Se você se interessa por histórias bíblicas inspiradoras e mensagens poderosas, não deixe de assistir até o final. Jeremias nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, o amor de Deus nunca falha. Sua história é um testemunho da fidelidade divina em meio às adversidades. Imagine um tempo de trevas. Jerusalém havia caído diante da poderosa Babilônia. O povo de Israel, que antes caminhava livre em sua terra, agora estava exilado, vivendo como estrangeiros em uma terra estranha. Entre eles, havia um homem escolhido por Deus para trazer mensagens poderosas: Ezequiel, o profeta do cativeiro. Ezequiel era sacerdote, filho de Buzi, tinha cerca de 30 anos quando, às margens do rio Quebar, na Babilônia, sua vida mudou para sempre. Ele viu os céus se abrirem e teve uma visão extraordinária: 4 seres viventes com faces diferentes, de homem, de leão, de boi e de águia. Eles se moviam acompanhados de rodas gigantes que giravam em todas as direções, cheias de olhos. Deus o levantou e colocou nele o Espírito, e diante de sua missão, entregou-lhe um rolo escrito por dentro e por fora com lamentos, ais e gemidos. O Senhor ordenou: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, povo rebelde que se revoltou contra mim. Ezequiel caiu com o rosto em terra e sentiu o peso da responsabilidade que lhe era confiado. O rolo que recebeu simbolizava as mensagens de juízo que teria que proclamar ao povo. Ele sabia que a missão seria dura, enfrentando um povo desanimado e distante de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que a tarefa era árdua, Ezequiel sentiu a presença divina, o fortalecendo para cumprir seu chamado. Ezequiel sentiu o peso da responsabilidade que lhe era confiado. O rolo que recebeu simbolizava as mensagens de juízo que teria que proclamar ao povo. Ele sabia que a missão seria dura, enfrentando um povo desanimado e distante de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que a tarefa era árdua, Ezequiel sentiu a presença divina, o fortalecendo para cumprir seu chamado. Em uma noite escura à beira do rio Quebar, ele teve uma visão do céu se abrindo e uma voz celestial ecoando em seu coração, anunciando que ele seria o mensageiro do Senhor para os filhos de Israel. Nesse momento, Ezequiel sente um misto de temor e gratidão por ser escolhido para tão nobre missão. Ciente dos desafios que estavam por vir, ele se preparou espiritualmente para ser instrumento nas mãos do Altíssimo. Ezequiel, em sua missão profética, também foi encarregado de transmitir mensagens de advertência ao povo de Judá, enquanto muitos ainda se apegavam à ilusão de que Jerusalém permaneceria inviolável. O profeta proclamava com firmeza a palavra do Senhor,
Ele descrevia vividamente a queda iminente da cidade santa, alertando sobre a profanação do templo e a destruição dos muros que um dia protegeram o povo escolhido. Embora suas palavras fossem recebidas com incredulidade por alguns, Ezequiel permanecia inabalável em sua missão, sendo o mensageiro fiel das verdades divinas. Quando a notícia da queda de Jerusalém finalmente se concretizou, todos reconheceram que as profecias proferidas por Ezequiel eram verdadeiras e que ele era, sem dúvida, um porta-voz do Altíssimo. Ezequiel recebeu uma das visões mais marcantes da Bíblia, o vale de ossos secos. O Espírito o levou a um vale desolado, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento a soprar entre os ossos espalhados pelo chão, áridos pelo chão árido. Cada osso parecia ecoar uma história de desolação e abandono, testemunhas mudas de um passado destruído. Ezequiel sentiu o peso da tristeza daquele lugar e ouviu a voz do Senhor ecoar em seu coração, perguntando: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Em meio à devastação diante de seus olhos, Ezequiel respondeu com fé: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ordenou que profetizasse sobre os ossos enquanto ele falava as palavras divinas. Um ruído sobrenatural encheu o vale. Os ossos começaram a se unir miraculosamente, formando esqueletos completos. Tendões se ligaram aos ossos, músculos se formaram e a pele os cobriu. O que antes era um cenário de desesperança tornou-se um exército vivo diante dos olhos maravilhados de Ezequiel. Foi um momento de renovação e ressurreição, onde a promessa divina se cumpriu. Eu abrirei as vossas sepulturas, ó meu povo, e vos farei subir delas. Ezequiel, em sua jornada profética, foi conduzido a uma visão extraordinária do novo templo e da glória do Senhor retornando a Israel. Enquanto contemplava a grandiosidade da estrutura celestial, pôde ver cada detalhe minucioso da construção, as colunas ornamentadas, os altares de adoração e os símbolos sagrados que adornavam o santuário. O profeta testemunhou a presença divina enchendo o templo com uma luz resplandecente, indicando a restauração da comunhão entre Deus e seu povo. Águas vivas fluíam do templo, formando um rio que serpenteava pelos campos áridos de Israel, trazendo vida e fertilidade por onde passava. Às margens desse rio milagroso, árvores frondosas cresciam abundantemente, dando frutos em todas as estações do ano. Suas folhas possuíam propriedades curativas, oferecendo saúde e restauração àqueles que as buscavam. Essa visão simbólica representava não apenas a renovação espiritual de Israel, mas também a promessa da presença contínua de Deus no meio de seu povo, trazendo vida abundante e cura para todas as nações. Ezequiel, ao longo de sua jornada como profeta do cativeiro, enfatizou a justiça divina de uma maneira única e impactante. Suas visões e mensagens transmitiam a firmeza do caráter de Deus, que não tolera a rebeldia e o pecador. Por meio de parábolas vívidas e sinais proféticos, Ezequiel demonstrou que as escolhas humanas têm consequências diante da santidade do Altíssimo. Ele alertava o povo sobre a necessidade de arrependimento e retorno aos caminhos do Senhor, ressaltando que a fidelidade a Deus é recompensada e a desobediência traz juízo. A mensagem de justiça proclamada por Ezequiel ecoa através dos séculos, lembrando a todos que Deus é soberano e justo em seus julgamentos. Ezequiel, em suas visões proféticas, revelou o coração misericordioso de Deus, mesmo em meio à justiça divina, enquanto muitos profetas focavam apenas no juízo e nas consequências dos pecados do povo.
Ezequiel equilibrava essa mensagem com a esperança da restauração. Ele transmitia a promessa de que, apesar das adversidades e do exílio, Deus estava preparando um caminho de retorno e renovação para o seu povo. Através de parábolas como a do pastor amoroso, em busca das ovelhas perdidas, e do pai que acolhe o filho pródigo de volta ao lar, Ezequiel ressaltava a infinita misericórdia divina. Sua mensagem não era apenas sobre punição, mas também sobre perdão e oportunidade de recomeço. Assim, ele mostrava que Deus não desiste daqueles que o buscam sinceramente, oferecendo uma nova chance para reconstruir a comunhão perdida. Ezequiel foi além das palavras de condenação e anunciou a graça salvadora que restaura vidas e transforma corações arrependidos. Testemunhou o poder transformador de Deus ao profetizar sobre os ossos secos no vale desolado, enquanto observava aqueles restos mortais sem vida e esperança. Ele sentiu a presença do Senhor, o impulsionando a proclamar vida sobre a morte. Cada palavra divina que saía de seus lábios ecoava pela ravina, alcançando cada fragmento ressequido e desolado. À medida que Ezequiel obedecia ao chamado do Altíssimo, um milagre inimaginável se desenrolava diante de seus olhos. Os ossos começaram a se unir, os tendões a se ligar, músculos e pele a cobri-los. O vale antes silencioso agora vibrava com o som da restauração divina. À medida que um exército vivo surgia da poeira da desolação, foi um testemunho vivo do poder de Deus em trazer vida do que estava morto, esperança do desespero e renovação da completa devastação. Ezequiel tornou-se não apenas o mensageiro das palavras divinas, mas também o instrumento pelo qual Deus demonstrou sua capacidade de transformar até mesmo os lugares mais áridos em fontes de vida abundante. Ezequiel, em meio aos tempos mais sombrios do cativeiro, foi um farol de esperança para o povo de Israel. Enquanto muitos se viam perdidos na escuridão do exílio, o profeta erguia a voz com coragem e fé, proclamando a fidelidade e o amor inabalável de Deus. Sua presença entre os exilados era como um raio de luz em meio às trevas, lembrando a todos que a glória divina não os abandonara. Mesmo diante das adversidades mais duras, Ezequiel transmitia a mensagem de que o Senhor estava presente, pronto para restaurar e renovar aqueles que o buscavam sinceramente. Seus gestos proféticos e suas palavras de consolo ecoavam pelos vales áridos da desesperança, trazendo alento e promessa de um futuro melhor. Ezequiel tornou-se não apenas um porta-voz do Altíssimo, mas também um exemplo vivo da perseverança na fé e da confiança inabalável no Deus que jamais falha. Ezequiel, o profeta do cativeiro, deixou um legado eterno sobre a justiça divina e a esperança. Sua vida e suas profecias ecoam através dos séculos, desafiando gerações a refletir sobre a relação entre o homem e Deus. Seu exemplo de fidelidade inabalável, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, inspira os corações sedentos por uma conexão mais profunda com o divino. Ezequiel não apenas anunciou juízos e promessas, mas viveu sua mensagem com autenticidade e coragem. Sua história nos lembra que, independentemente do contexto em que vivemos, a presença de Deus está sempre ao nosso alcance, pronta para nos renovar e restaurar. Que possamos aprender com Ezequiel a perseverar na fé, a proclamar a verdade mesmo diante da oposição e a confiar na soberania daquele que nos chama para cumprir um propósito maior em meio às incertezas da vida. Se você gostou dessa história incrível sobre Ezequiel, o profeta do cativeiro, e quer conhecer mais narrativas bíblicas impactantes como essa, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que tenha sido impactado pela história inspiradora desse profeta corajoso.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos para propagar mensagens poderosas como essa. Imagine-se na grandiosa cidade da Babilônia, portões de bronze, palácios de ouro e jardins suspensos. É lá que começa a história de um jovem hebreu levado cativo, Daniel. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, entre os prisioneiros estavam jovens nobres, escolhidos para servir na corte do rei Daniel, e seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias. Receberam novos nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mas mesmo em terra estrangeira, eles decidiram permanecer fiéis ao Deus de Israel. No palácio, a ordem era clara: comer da mesa real, banquetes e vinho do rei. Mas Daniel não quis se contaminar com aquelas comidas corajosamente. Pediu ao chefe dos eunucos que lhes desse apenas legumes e água. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e saudáveis do que todos os outros jovens. Deus os honrou, deu-lhes sabedoria, conhecimento e entendimento, e a Daniel uma habilidade especial em interpretar sonhos e visões. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho enigmático que o deixou profundamente perturbado. O sonho era tão vívido que ele convocou todos os sábios, magos e adivinhos da Babilônia para interpretá-lo. Mas nenhum deles foi capaz de desvendar o mistério. Com sua paciência esgotada, Nabucodonosor ordenou que todos os sábios fossem executados por não conseguirem revelar o conteúdo de seus sonhos. Daniel soube dessa sentença e pediu ao rei uma chance para interpretar o sonho. Com a permissão concedida, Daniel se recolheu em oração junto com seus amigos e naquela noite recebeu a revelação do significado do sonho do rei. No dia seguinte, diante de Nabucodonosor e sua corte, Daniel compartilhou a interpretação divina do sonho, revelando detalhes impressionantes sobre o futuro do reino da Babilônia e dos impérios que viriam após ele. A precisão das palavras de Daniel deixou o rei atônito e maravilhado com a sabedoria concedida pelo Deus de Israel ao jovem profeta. Nabucodonosor, impressionado com a sabedoria e fidelidade de Daniel, decidiu promovê-lo a uma posição de destaque em seu reino. No entanto, nem todos estavam contentes com a ascensão de Daniel. Alguns oficiais invejosos começaram a conspirar contra ele, tramando um plano para derrubá-los. Convenceram o rei a emitir um decreto proibindo qualquer pessoa de fazer petições a qualquer divindade ou humano que não fosse o próprio rei, durante 30 dias. Mas Daniel, fiel ao seu Deus, continuou a orar regularmente em direção a Jerusalém, desafiando o decreto real. Os oficiais denunciaram Daniel ao rei, que se viu obrigado a cumprir sua própria lei, e ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões naquela noite. O rei mal conseguiu dormir, preocupado com o destino do jovem profeta. Ao amanhecer, correu até a cova e chamou por Daniel. Para sua surpresa e alívio, encontrou Daniel ileso e são dentro da cova. O rei testemunhou o poder miraculoso do Deus de Daniel e proclamou sua grandeza perante todo o reino. Após a morte de Nabucodonosor, o rei Dário assumiu o trono da Babilônia. Dário reconheceu a sabedoria e fidelidade de Daniel e decidiu nomeá-lo como um dos 3 presidentes que governariam o reino. Os outros oficiais, invejosos da posição de destaque de Daniel, começaram a conspirar novamente contra ele. Eles elaboraram um plano ardiloso para tentar desacreditar Daniel perante o rei Dário. Convenceram o rei a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer divindade ou humano que não fosse o próprio rei, durante 30 dias. Mesmo diante dessa ameaça, Daniel continuou fiel à sua fé e manteve sua rotina de oração inalterada.
Desafiando mais uma vez as ordens do governo, os oficiais denunciaram Daniel ao rei, que se viu obrigado a cumprir sua própria lei, e ordenou que lançassem Daniel na cova dos leões. A noite foi longa para Dario, que passou horas angustiado com a situação do profeta ao raiar do dia. Correu até a cova e chamou por Daniel. Para surpresa e alívio do rei, encontrou Daniel ileso e são dentro da cova. O testemunho vivo da proteção divina sobre Daniel mais uma vez deixou Dário maravilhado e fez com que ele proclamasse em todo o seu reino a grandeza do Deus de Israel. Daniel não apenas interpretou os sonhos dos reis de sua época, mas também recebeu visões proféticas extraordinárias sobre o futuro. Em uma dessas visões, ele viu animais ferozes emergindo do mar, cada um representando um reino poderoso que surgiria na terra. Leões com asas de águia, ursos imponentes e leopardos velozes simbolizavam impérios que dominariam o mundo em diferentes períodos da história. Mas o que mais impressionou Daniel foi a visão do Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, recebendo autoridade e estabelecendo um reino eterno de paz e justiça. Essas visões reveladas a Daniel mostraram-lhe não apenas a soberania de Deus sobre os reinos terrenos, mas também a promessa de um futuro glorioso para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Daniel não apenas interpretou os sonhos dos reis de sua época, mas também recebeu visões proféticas extraordinárias sobre o futuro. Em uma dessas visões, ele foi transportado para um cenário celestial, onde testemunhou batalhas espirituais entre poderes celestiais e forças malignas que buscavam dominar a terra, anjos guerreiros, simbolizando a eterna luta entre o bem e o mal. Em meio a esse conflito cósmico, Daniel viu o Filho do Homem sendo coroado com glória e honra, recebendo um reino indestrutível que perduraria para sempre. Essa visão não apenas revelou a Daniel a vitória final do bem sobre o mal, mas também o papel central de Cristo na redenção da humanidade e na restauração de toda a criação. As visões proféticas de Daniel transcendem as fronteiras do tempo e nos lembram que, assim como ele confiou na soberania de Deus em meio às adversidades, podemos depositar nossa esperança no Rei dos Reis, que reinará para sempre. Mesmo diante das pressões e tentações da corte babilônica, Daniel se manteve inabalável em sua fidelidade ao Deus de Israel, enquanto muitos ao seu redor cediam às exigências do rei e participavam dos luxos e excessos do palácio. Daniel optou por seguir os preceitos de sua fé. Sua postura íntegra e sua recusa em se contaminar com as práticas pagãs demonstraram sua coragem e compromisso com a verdade. Em um ambiente hostil, onde a lealdade a Deus poderia custar-lhe a vida, Daniel escolheu permanecer firme em seus princípios, tornando-se um exemplo de integridade e confiança na providência divina. Diante das adversidades e desafios que surgiram em seu caminho, Daniel se destacou pela sua coragem inabalável e determinação em permanecer fiel aos princípios que regiam sua fé. Enquanto muitos ao seu redor sucumbiam à pressão do ambiente hostil da corte babilônica, Daniel se recusava a comprometer seus valores e convicções. Sua postura firme diante das tentações e ameaças revelava não apenas sua integridade moral, mas também sua confiança inabalável no Deus soberano que o havia colocado naquela posição. Mesmo diante da perspectiva de punição ou morte, Daniel escolheu honrar a Deus acima de tudo, demonstrando uma coragem que inspirava respeito e admiração em todos que o cercavam. Sua determinação em permanecer leal ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, tornou-se um exemplo atemporal de como a fé verdadeira pode superar todas as adversidades.
A esperança que Daniel depositava no Deus soberano ia além da sua própria história pessoal. Ele reconhecia que o controle e a direção dos acontecimentos estavam nas mãos do Altíssimo, independentemente das circunstâncias aparentes. Mesmo diante de desafios intransponíveis e situações aparentemente sem solução, Daniel confiava na fidelidade e na providência divina. Sua esperança transcendia as limitações humanas e se firmava na certeza de que o plano de Deus para a humanidade era maior do que qualquer império terreno ou adversidade temporária. Ao manter-se firme em sua fé, Daniel testemunhou o cumprimento das promessas divinas ao longo de sua vida, reforçando a convicção de que o Deus soberano é digno de confiança em todas as circunstâncias. Daniel, o profeta cativo, enfrentou inúmeras provações e desafios ao longo de sua vida na Babilônia. Sua fidelidade inabalável ao Deus de Israel o tornou um exemplo de retidão e coragem em meio a um mundo marcado pela idolatria e opressão. Mesmo diante das mais terríveis ameaças e perigos, Daniel permaneceu firme em sua fé, confiando plenamente na soberania divina. Sua vida é um testemunho vivo de como a confiança no Senhor pode nos sustentar em tempos de adversidade e nos conduzir à vitória. Que a história de Daniel nos lembre da importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos, mesmo quando confrontados com os maiores desafios, assim como Daniel. Que possamos manter nossa esperança no Deus eterno, cujo reino prevalecerá para sempre sobre toda a terra. Se você gostou dessa história incrível de fidelidade e coragem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham apreciado essa narrativa sobre Daniel, o profeta da fidelidade. Que a história desse homem inspire você a ser fiel e corajoso em sua jornada. Até o próximo vídeo.